2020, turma do 7º A, Direito Administrativo 1, tema licitações. Vamos dar continuidade aqui ao tema, fazendo uma retomada, né, do último encontro. No último encontro nós falamos aí sobre contratação direta, né? Falamos sobre alguns pontos importantes, mas eu queria retomar a partir de registro de preço. Por que eu estou retomando de registro de preço? Justamente porque a continuidade da aula, que é a aula que foi postada para vocês, vai falar das modalidades licitatórias, né? E não é toda modalidade licitatória que admite esse procedimento de registro de preço. E, né, com agravante, nós temos uma modalidade licitatória que, em regra, cai em prova, que pela nomenclatura ser muito aproximada com o registro de preço, eles tentam fazer uma confusão na cabeça do avaliando, que é justamente trocar registro de preço por tomada de preço, que é uma modalidade licitatória. Tá? Mas o que é mesmo registro de preço? O que é isso? Tá? É um procedimento, Daiane, previsto lá no artigo 15 da Lei 8.666/93, que tem como objetivo vincular um fornecedor de serviços ou bens comuns, corriqueiros, para que esse fornecedor possa, no prazo de 1 ano, estar servindo a administração pública. Então, o registro de preço, que é utilizado na concorrência e no pregão, é um procedimento administrativo que vai estar aí colocando o vencedor da licitação à disposição da administração pública. Ele fica à disposição da administração pública. Sempre que a administração pública precisar, ela vai bater a porta desse adjudicatário, desse vencedor, e pedir para que ele forneça o serviço ou o produto, que é um serviço rotineiro, um produto comum, algo rotineiro. Então, qual que é a ideia aqui? É uma questão de economia mesmo, reduzir a burocracia. Por quê? Imagine a seguinte situação: se são serviços rotineiros, se são obras rotineiras, se são compras rotineiras, o Estado talvez, o ente federado talvez, tivesse que realizar várias licitações, diversas licitações, no prazo de 1 ano. Ao invés disso, ele realiza uma única licitação e esse vencedor fica à disposição da administração pública. Sempre que a administração pública precisar, o Estado vai lá e solicita o fornecimento desse bem, dessa obra, a execução dessa obra, ou deste serviço. Conforme está no material de vocês, o que é o registro de preço? Procedimento previsto no artigo 15 da Lei 8.666, é um sistema utilizado para compras, obras ou serviços rotineiros, no qual, ao invés de fazer várias licitações, o poder público realiza uma concorrência e a proposta vencedora fica à disposição, né? Fica registrada e sempre que necessário, o poder público vai lá e solicita a entrega ou a execução da obra ou do serviço. Tranquilo isso, Daiane? Beleza? Então, a proposta vencedora, o adjudicatário, o vencedor, ele fica vinculado para fornecer ao Estado sempre que se fizer necessário. Para que ocorra o registro de preço, o ente federado que tem esse interesse em realizar um procedimento licitatório com previsão de registro de preço, ele tem que atender algumas condições, né? São requisitos necessários para que o registro de preço venha a ocorrer. Quais são essas condições? Primeira delas, o registro de preço, como eu disse para vocês, não é um procedimento que se admite em qualquer modalidade licitatória. O registro de preço só será possível em 2 modalidades licitatórias: concorrência e pregão. A concorrência, que é a principal modalidade licitatória, prevista na Lei 8.666/93, e o pregão, que é uma nova modalidade licitatória, nova assim, né? Não nova temporalmente, mas é uma
uma modalidade licitatória que foi criada fora da Lei 8.666/93, foi criada pela Lei 10.520 de 2002. Então, o pregão são duas modalidades aí que vocês vão estudar na próxima aula, que é justamente a aula que foi postada para vocês. Tá certo? Bom, primeiro requisito, então, só cabe registro de preço em concorrência e pregão. Segundo requisito, segunda condição, é que o ente federado que está promovendo registros de preço, ele tenha um sistema de controle e atualização dos valores, dos preços. Por quê? Olha só, será que no prazo de um ano o preço pode variar tanto para mais quanto para menos? O que vocês acham? Será que um produto, um serviço, né? Uma obra que foi orçada em janeiro de 2020, hoje, será que dá para fazer pelo mesmo preço? Perceberam o problema? Então, em nome de um princípio, de uma cláusula dos contratos administrativos, que é matéria que nós vamos estar semana que vem a gente vai falar sobre os contratos administrativos, tem uma das cláusulas do contrato administrativo que é o equilíbrio econômico financeiro do contrato. A equação econômica financeira do contrato. Essa cláusula, esse princípio, ele decorre do princípio da função social dos contratos. Aqui, no direito administrativo, da mesma forma que no direito privado, não se admite que uma das partes firme o contrato para sair extremamente prejudicada. Então, aqui no direito administrativo, nos contratos administrativos, nem o Estado, nem o particular pode sofrer grande prejuízo. O objetivo do contrato administrativo não é esse, trazer prejuízo para qualquer das partes. Então, por isso, nós temos que ter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Então, se eu tenho registro de preço e aquele produto que foi contratado, né, que foi o objeto da licitação, aquela obra ou aquele serviço, teve variação para mais ou para menos, trazendo um prejuízo excessivo a qualquer das partes, nós temos que fazer essa revisão. Por isso que o poder público ele tem que ter um sistema de controle e atualização de preços. Se caiu muito, o Estado não pode pagar muito. Caiu muito o valor do produto, o Estado não pode ter prejuízo. Mas da mesma forma, se o valor foi muito superior, se aumentou demais, o fornecedor não vai conseguir entregar. Um caso concreto que chegou no escritório a semana passada, gente. Uma empresa de Aparecida de Goiânia foi contratada sem licitação em razão da pandemia para entrega de produtos relacionados à saúde pública, tá? Contrato, R$750 mil. Valor do item, à época da contratação, no início da pandemia, valor do item, R$17. Valor bruto do item, R$17. A pessoa ia repassar para o Estado a R$22, R$23. Qual o valor do item hoje? R$44. E o Estado forçando essa empresária a entregar o produto. Ela entrou com recurso administrativo, o recurso foi negado. Agora nós vamos entrar com pedido judicial. Por quê? Olha só o absurdo. Ela foi contratada, o objeto deve ser entregue no prazo aí previsto no edital e houve uma grande alteração dos valores. Certo? Então tem que haver esse sistema, no caso em especial, com mais razão ainda, no caso de registro de preço, tem que haver esse sistema de controle e atualização dos preços. Outra condição, registro de preço tem prazo de validade. Tá? Registro de preço, prazo de validade do registro de preço, 1 ano. Ele não pode superar 1 ano. Então, esse contrato decorrente da concorrência ou do pregão, que tem como elemento o registro de preço, não pode superar o prazo de 1 ano. Certo? Por que disso? Gente, senão eu vou vincular o fornecedor ad eterno para a administração pública, né? Não é bom nem para o fornecedor
e nem para a coletividade. Por quê? Porque outros empresários também têm e querem contratar com o poder público. Então, fica limitado ao prazo, ao lapso temporal de 1 ano. E o último requisito, última condição para o registro de preço. Devem ser publicados trimestralmente na imprensa oficial os registros de preço. Eu não sei se vocês lembram, acho que foi no início desse ano mesmo, que o Bolsonaro, através de decreto, tinha suspendido a publicação de edital, né? Envolvia, em parte, o registro de preço também. Depois, óbvio, que caiu, né? Caiu a decisão, o decreto caiu no judiciário, porque o decreto não poderia contrariar o que está previsto na lei. Então, deve ser publicado trimestralmente. Trimestralmente deve ser publicado. Qual que é o objetivo disso? 2 objetivos principais. Primeiro objetivo, controle. Sem publicidade, não há controle. Se eu quero controlar os atos que são praticados pela administração pública, deve haver publicidade. Semestre que vem a gente vai ter aí um momento, né, uma unidade do Direito Administrativo 2 para tratar justamente sobre o controle da administração pública. E um dos princípios norteadores do controle da administração pública é justamente a publicidade. Então, primeiro ponto, por que publicar? Dar publicidade garantindo o controle. Segundo, Instituto da Carona. Instituto da Carona. O que é a carona, né, Daiane? Daiane tá rindo. O que é a carona, Daiane? Carona é o seguinte, ó. Imagina a seguinte situação, exemplo concreto aqui. A Secretaria de Educação realiza uma licitação por concorrência, modalidade de concorrência, e nessa concorrência tem o registro de preço. O vencedor, ele vai ficar vinculado à administração pública e deverá fornecer à administração pública, sempre que necessário, sempre que a Secretaria Estadual de Educação pedir, fornecer papel chamex. Papel chamex não, folha A4. Eu não posso falar que é chamex na licitação, porque chamex é marca. Na licitação eu não posso dar preferência, em regra eu não posso dar preferência à marca. Eu tenho que falar do produto, eu tenho que fazer a descrição do produto, viu, gente? Então, se eu falo chamex, eu estou induzindo, eu não posso fazer isso. Eu imagino os goianos fazendo uma licitação para creme dental e colocando lá Colinos, porque eu nunca vi. O povo no Goiás só fala Colinos. Colinos, é mesmo, é engraçado, é mesmo. É, realmente. Então, vamos lá. Não posso colocar marca, eu tenho que escrever o objeto, em regra. Tem algumas exceções, viu, gente? Mas, em regra, eu não posso colocar marca de jeito nenhum. Bom, então, eu vou fazer... o Poder Público está fazendo a licitação, a Secretaria de Educação está fazendo a licitação para o fornecimento de papel A4. Aí a empresa X foi vencedora. Daqui a algum tempo, a Secretaria de Segurança, uma outra secretaria, toma conhecimento dessa concorrência que foi feita pela Secretaria de Educação. Ela pode falar assim, ó, quero pegar carona nessa concorrência. De que forma? De forma documentada, é óbvio, aciona o fornecedor e pergunta ao fornecedor se ele tem condições de fornecer o produto nas mesmas condições do contrato da Secretaria de Educação, sem prejudicar o fornecimento da Secretaria de Educação. Se a resposta for positiva, houve a carona, ele vai fornecer para 2 secretarias sem nenhum problema. Por quê? Porque as condições são as mesmas. As condições são as mesmas. Tá bom? Então, essas são as 4 condições do registro de preço. Tudo bem, Daiane? Micaele, Winnie, Gesiel chegou aí agora. Tudo tranquilo, Gesiel? Tudo sim, professor. Boa noite para vocês. Beleza. Vamos continuar, então. Nós tínhamos também falado sobre a extensão material do dever de licitar. Extensão material. O que é isso? Quais são os objetos da licitação? Quando que o poder público vai contratar determinado objeto e ele tem que licitar? Quais são os objetos? Compra de bens móveis e imóveis. Regra, licitação. O professor tem exceção? Tem. Nós discutimos também no último encontro sobre aquele quadro mnemônico do professor Alexandre Maza,
aquele quadro que está no material que fala das possibilidades de contratação direta. Artigo 17, 24 e 25 da Lei 8.666. Tá? Licitação dispensada, licitação inexigível. Né? Então, em regra, compra de bens móveis e imóveis, regra, prévio procedimento licitatório. Contratação de serviços, inclusive serviços de seguro e publicidade, da mesma forma, procedimento licitatório. Realização de obras, obras públicas, regra, procedimento licitatório. Alienação de bens públicos, também da mesma forma, outorga e permissão de serviço público, também prévio procedimento licitatório. No semestre que vem, no Direito Administrativo 2, nós vamos estudar de forma mais específica alguns contratos desses aqui, tá? Então, professor, tá passando por cima. Não, não tá não. É porque no semestre que vem a gente vai voltar, tá? No semestre que vem, por exemplo, a gente vai falar sobre licitação, sobre concessão e permissão de serviço público. A gente vai estudar a Lei 8987/95, se for ela ainda, né? Que é outra lei que está aí num processo legislativo avançado já para ser substituída. Então, a Lei 8987/95 é a lei que trata sobre as permissões e concessões de serviço público no Brasil, concessões gerais. E a Lei 11.079, de 2004, trata das parcerias público-privadas, que é a lei das PPPs, que fala também sobre as concessões de regime especial. Nós vamos falar disso semestre que vem. Esse semestre, nós estamos falando sobre licitação e vamos dar uma noção geral dos contratos na próxima aula. Mas outorga e permissão, outorga de concessão e permissão de serviço público, também prévio procedimento licitatório. Por exemplo, gente, a Enel, Energia Elétrica aqui em Goiás hoje, né? Ocupou o lugar de quem? Da CELG. Através de quê? Procedimento licitatório. Teve o procedimento licitatório, houve a privatização. O contrato principal, segundo a doutrina, é o contrato de privatização, que é a compra e venda. Né? Houve a privatização. E o contrato acessório, qual é o contrato acessório? Que para mim é o principal, mas para a doutrina não é. O principal é a privatização. Mas o acessório, segundo a doutrina, é justamente a concessão do serviço. Então, a concessão ela é decorrente, nesse caso de privatização, né? Quando ocorre a privatização, ela é decorrente da própria privatização. Você acha que, mesmo que a Enel teria interesse em comprar a CELG, ou parte da CELG, como foi, se não houvesse esse contrato de concessão? Ele ia comprar uma sucata gigantesca como a CELG, sem ter a possibilidade de ganho financeiro? Óbvio que não. Tá? Bom, dúvidas até aí ou podemos seguir? Podemos? O que você está rindo aí, Micaele? A minha mãe entra aqui no quarto toda hora e fica perguntando as coisas para mim. Ah, tá. Então tá, vamos lá. Gente, extensão pessoal, ou seja, extensão subjetiva. Quem tem que promover procedimento licitatório? Quem deve promover o procedimento licitatório? Quem tem que licitar? Vamos lá, ó. Administração direta. União, estados, DF e municípios. Todos os entes da administração direta, todos os órgãos da administração direta devem promover a licitação prévia, que seja do executivo, que seja do judiciário, que seja do legislativo. Não interessa o poder. Deve haver prévio procedimento licitatório, a não ser que seja uma das situações que permitem a contratação direta. Tá? Bom, só isso? Não. Administração indireta. Quais são as entidades que compõem a administração indireta? Autarquias, fundações públicas, empresas estatais e associações públicas. Todas, sem exceção, todas. As autarquias, tanto as autarquias de regime comum,
como as autarquias de regime especial, as agências reguladoras. As fundações, da mesma forma, tanto as fundações públicas de direito público, chamadas de fundações autárquicas, quanto as fundações públicas de direito privado, chamadas de fundações governamentais, também devem licitar. Empresas estatais, cuidado com empresa estatal, principalmente se você estiver utilizando um livro desatualizado ou estiver utilizando material de internet. Por quê? Até o advento da lei 13.303, que é a nova lei das estatais, como é que funcionava? Atividade meio, atividade fim. Se a licitação estivesse relacionada à atividade fim das empresas estatais, não precisava licitar. Se a atividade estivesse relacionada à atividade meio das estatais, tinha que licitar. Certo? É assim que funcionava. Com a nova lei, a 13.303 de 2016, com a nova lei das estatais, tanto a atividade meio quanto a atividade fim deve ser licitada. Não interessa mais. Essa confusão que se tinha antes, nós não temos mais. A lei das estatais não faz exceção. Tem que licitar. E mais, observação importante. A 13.303, ela traz um procedimento específico para as licitações das empresas estatais. A partir do artigo 54, salvo melhor juízo, tem lá um procedimento específico que vai ser aplicado nas licitações promovidas pela empresa pública e pela sociedade de economia mista. Bom, continuando. Para estatalidade, terceiro setor, tem que licitar? Né? Primeiro, fundações de apoio. Fundações de apoio, que é uma das entidades que compõem o terceiro setor, ela sobrevive de quê? De dinheiro público. Se ela sobrevive de dinheiro público, ela tem que licitar. O dinheiro é encaminhado para a fundação de apoio e ela tem que licitar. Sistema S, SESI, SENAI, SEBRAT, que vive de contribuição para fiscal, também tem que licitar. Então, essas duas entidades têm que licitar. Tá bom? Essa é a regra. Fundos especiais, como o FGTS, né, que é uma entidade despersonalizada, também tem que licitar. O ente despersonalizado nós estudamos lá no Direito Civil, né? Direito Civil nós aprendemos lá. Entes despersonalizados é aquele ente que fica no limbo. Não é coisa, mas não é pessoa jurídica também, né? É o ente despersonalizado. Por exemplo, massa falida, né? Espólio, e os fundos especiais, né? Então, fundo especial, o dinheiro que está lá é dinheiro público, então tem que licitar. Conselhos de classe. Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Química, Conselho Federal de tantas coisas. Toda profissão regulamentada por lei tem um conselho. O conselho, segundo a doutrina, é uma autarquia profissional ou classista. Sendo autarquia, tem que licitar? Tem que licitar. Só que tem uma observação aqui no meio do caminho, tá? Que é a OAB. Né? A OAB tinha que ser a OAB, né, Daiane? Tinha que ser a OAB. A OAB teve uma vitória junto ao Supremo Tribunal Federal, uma vitória para a OAB, um desastre para o advogado que paga a OAB. Mas vamos lá. A OAB teve uma vitória junto ao Supremo, e o Supremo passou a nominar a OAB, classificar a OAB como entidade sui generis, uma entidade ímpar, em razão das funções constitucionais que deve exercer a OAB. Bom, com isso, a OAB deixou de ser classificada como autarquia
E logo, sendo assim, a OAB não precisa mais licitar, o que para mim é uma vergonha, é um absurdo. Tá? É muito dinheiro que está lá e deveria sim ter licitação. Mas não tem. Bom, empresas privadas não precisam licitar, concessionárias e permissionárias de serviço público também não precisam licitar. Ficou faltando OS e OCIP, organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, OS e OCIP. Precisa licitar? Em regra, não. Em regra, não. Mas se a OS e a OCIP estiver utilizando verba proveniente da União, né, de repasse voluntário da União, aí ela passa a ter a obrigação de licitar para gastar esse dinheiro. Mas, não sendo esses repasses voluntários da União, a OS e a OCIP também não precisa licitar. Certo? Não precisa licitar. Tranquilo até aí? Professor? Oi? Eu só queria saber, o senhor falou empresa privada e comissionadas públicas? Concessionárias e permissionárias. Ah, tá, obrigada. Bom? Professor, Fala, Josiel. o senhor falou do FGTS, como que o FGTS licita? Seguinte, o FGTS é um fundo especial. E como ele é um fundo especial, ele é uma entidade, um ente despersonalizado. Como eu disse para vocês, o ente despersonalizado ele fica no meio do caminho. Ele não é pessoa jurídica, mas ele exerce algumas atividades como se pessoa jurídica fosse. E o dinheiro que está lá dentro, o que é o fundo de garantia, né? O FGTS. É dinheiro público. É dinheiro do trabalhador. Então, é algo que compulsoriamente é colocado nesse fundo. Então, esse fundo, quando ele tem que realizar, por ser um ente despersonalizado, quando ele tem que realizar alguma contratação, prévio procedimento licitatório. Beleza? Como se fosse para usar para financiar a casa, por exemplo? Seria isso ou não? Não. É a própria figura mesmo. Você imagina, vou te ensinar da forma errada, tá? Para você entender apenas. Imagina que o FGTS é uma pessoa. Quando ele vai comprar, ele tem que licitar. Mas eu estou falando que o FGTS é um ente despersonalizado. Ele está no meio do caminho, ele está no limbo ali. Certo? Entendi. Gente, então vamos lá, ó. Licitação termina aqui. Bom, termina aqui? Termina aqui. Por quê? Que o próximo item são as modalidades licitatórias, né? Que é justamente a aula que está postada para vocês. Gisiel, você deu tempo de ver a aula postada? Leonardo? Ninguém viu a aula, gente. Alguém aí representa a gente. Mas, de certa forma, foi bom, que aí vocês pegam a sequência agora, tá? Então, aí, a aula postada fala das modalidades licitatórias, de todas elas, tanto as modalidades que estão previstas na Lei 8.666/93, quanto as que estão previstas fora da Lei Geral de Licitações. Nós falamos lá também sobre o regime diferenciado de contratação, tá? Falamos sobre as fases da licitação. Próxima aula nós vamos falar sobre contratos administrativos, tá? Vamos falar da parte geral dos contratos administrativos. E é a última aula do semestre. Por quê? Porque, vamos lá, deixa eu pegar meu calendário aqui. Hoje é dia 3, próxima aula dia 10, dia 17, prova. Já, provítia. Tá bom? Então, semana que vem a gente encerra aí o semestre. Lembrando que para a terceira VA tem um trabalho que vale 4 pontos, não, vale menos um pouco. Tem que olhar no plano. Mas é um trabalho que complementa a nota. A prova vale 5 pontos, tem as questões pós-aula e tem o trabalho. Qual o tema do trabalho? Ninguém sabe nada dessa turma.
Eu sei que é até o dia 12 de É dezembro. dia 12. Isso mesmo, até o final de semana que vem. Contratos administrativos em espécie, tá? Contratos administrativos em espécie. Tem que mandar pelo AVA, tá? Não é para mandar para o meu e-mail particular, é para mandar pelo AVA. Ok? Tranquilo? Gente, então hoje é isso, tá? Semana que vem a gente termina aí o nosso conteúdo. Hoje nós vamos ficando por aqui. A aula é mais curta mesmo, era só para terminar o conteúdo de licitação. Na semana que vem a gente enfrenta aí os contratos administrativos. Beleza, Léo? O Léo só entrou e não tá nem assistindo a aula. Voltou sim, professor. Beleza. Só falar assim, né? Winnie, tudo bem, Winnie? Tudo, professor, já está me ouvindo? Tô sim, eu gostei. Professor Jean Carlos. Ainda era o Léo e a Winnie. O Jean Carlos não quis mandar iFood pra gente na última aula, o senhor poderia mandar. Ah, tá. O lanche da última aula. É o lanche da última aula, né? Deixa pro semestre que vem, vai ser presencial, aí vai ser bacana. Né? Semestre que Se vem Deus vai ser quiser. presencial. A gente faz uma Amém, festa. se Deus quiser. Final de semestre, a gente faz uma festa, tá? Ai, a gente Se merece. Deus quiser. Então tá, jóia, gente. Um abração, fiquem todos com Deus, um bom resto de semana aí, até semana que vem. Ô, professor, Boa noite, professor. Obrigada. Fala, Léo. Boa posso noite. fazer uma pergunta, não é muito relacionada à aula, não? Então, se o pessoal não quiser ficar para escutar, é o seguinte, eu queria saber, por exemplo, se o senhor vê alguma relação do direito com, por exemplo, aquela crise